Olá, olá, sejam todos bem-vindos, muito bem, hoje segunda-feira, dia 29 de junho, pontualmente 21 horas, estamos aqui para a nossa live ao vivo, onde a gente conversa sobre assuntos pertinentes a soft skills relacionados principalmente à nossa classe de médicos veterinários, mas também aos simpatizantes, as pessoas que gostam de ouvir o meu jeito de falar e que acabam se afeiçoando e acompanham e eventualmente até fazem os meus cursos. Eu quero saudar todo mundo que já está entrando. Gustavo, Alan, Carolina Ripe, seja bem-vinda, Carol. Quanto tempo, tudo bem aí em Campinas? Giovanni Ornelis, quem mais? Samantha Luz, Patrícia De Martini, seja bem-vinda. E mais uma outra pessoa que não consigo ver o nome, deixa eu ver se me falha mais alguém. Mili Barros, seja bem-vinda. Aline, Animal Vale Veterinário, uma outra pessoa que não aparece o nome também. Pati Pitinin, GM Santos 03, a Carla Reis. Quem mais? Drew Walt, que me adicionou hoje, muito obrigado por ter me adicionado. Vete Aquilina Freitas, Fabiana Sume, Evo Vetters, tudo bem, Fabi? Quanto tempo, que saudade, sejam bem-vindos. Então, por favor, acenem para mim se vocês me veem e me ouvem bem, para eu saber que eu não estou falando sozinho. Não tenho vocação para falar sozinho, embora eu fale sozinho quando estou sozinho. Me digam, por favor, se vocês me veem e me ouvem bem através dos comentários. Pode me dar um joinha aí, um ok, que tá tudo bem com a transmissão, com a nossa rede de conexão internetica. Ninguém me responde, então eu vou ficar enrolando vocês, não vou começar a falar. Eu preciso que alguém me diga se tá tudo bem. Tá tudo bem, gente? Vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Poxa, ninguém fala comigo. Será que eu estou sendo transmitido? Pois bem, hoje vamos falar sobre assuntos pertinentes a soft skills, a nossa classe de médicos veterinários, mais especificamente sobre inteligência emocional e como isso é importante para todo mundo. Eu ainda coloquei um tema provocativo e coloquei, tá entrando mais gente aqui. Sim, eu não estava vendo os comentários. Janaína Reis, seja bem-vinda. Marcos Vinícius, inscrito no Evovet edição 2. Paulo Lopes, eu estou com dificuldade aqui. Dr. Munhoz, Hospital Veterinário. Rodolfo Malagó, professor, meu amigo, tudo bem? Quanto tempo, que saudade de você. Jéssica, quem mais? Vete Jacqueline. Bárbara Ferrari, olha só, que honra tê-la aqui conosco. Jaque Vete. Quem mais? Vete Dog Blumenau. Então um monte de joinha. Agora que apareceu para mim aqui, Paty Petinim, tudo ok? Dani Rosa Vete, seja muito bem-vinda. Gica Barreto. Também inscrita no Evovet edição 2, a Gica, me deixou muito feliz com a sua presença. Bruna Fernanda Firmo, olha só, Flávia Rosenthal, Karen Roche, Adilson, meu amigo coach veterinário, tudo bem, Adilson? Deixa eu passar tudo aqui para atualizar. Karina Costa, mas meu Deus do céu, hoje eu vou me sentir aqui, só tem gente importante na minha live. Sejam todos muito bem-vindos e vamos falar sobre inteligência emocional. Eu coloquei, como eu estava dizendo, Larissa, seja bem-vinda também. Policarpo, Tatiana. Coloquei um tema provocativo. Se você acha que inteligência emocional não é para você, que você não precisa disso, então essa live é para você. Obviamente que é para você também que sabe que inteligência emocional é importante para você. Eu já vou começando. Vete Negócio, fala aí, Gustavo, beleza, brother? Tô falando só gente importante, só gente legal, vai dar um assunto bem legal hoje aqui. Por que esse tema provocativo? Porque tem muita gente que tem ranço de inteligência emocional, tem ranço de desenvolvimento pessoal, fala em autoconhecimento, que autoconhecimento é a chave das coisas. Lá vem ele com esse papo de novo, de autoconhecimento. Não vou nem comentar o ranço que as pessoas têm do coaching. Muitas vezes eu acabo evitando usar a expressão coaching, inclusive, porque não sem razão algumas pessoas criaram ranço. Não pode escutar falar mindset, não sei o quê. Porque coaching especificamente é uma expressão que pegou sob o aspecto do marketing. É bonito, ela é sonora. Então eu sou coach disso, sou coaching daquilo. E às vezes a pessoa não tem formação em coaching nenhuma, não sabe nem o que é coaching, diz que está fazendo coaching porque é uma expressão que não tem regulamentação. Luciana Galeb, enfim, e aí acaba usando e acaba fazendo besteira, e aí as pessoas ficam com ranço da metodologia, o que obviamente é um equívoco, mas é um equívoco que eu entendo, e por isso eu tenho tentado falar em algumas lives e palestras, desmistificar um pouquinho o que é o coaching. É uma ferramenta super poderosa, que mexe com a vida da pessoa inteira. Por quê? Porque ela é a base de perguntas. Coaching não dá opinião, não dá sugestão, ele não se mete na sua vida. Ele faz perguntas para você acessar suas memórias emocionais.
E a partir disso você entende o que funciona para você. E aí você determina o que você vai fazer para buscar determinado objetivo. Isso é coaching. O resto é outra história. Pode ser mentoria, consultoria, pode ser do que você quiser chamar. Mas se houver sugestão, dica, faz uma reforma na sua clínica, faz um investimento em ações, contrata a gente, já deixou de ser coaching. Coaching é uma ferramenta muito poderosa que faz o cara acessar as próprias memórias emocionais e então definir o que ele quer fazer para a vida dele. E entra numa série de questões aí importantes. E aí as pessoas começam a usar a expressão coaching porque ela pegou do ponto de vista de marketing e aí acaba dando resultados, no mínimo, como é que eu vou falar? Questionáveis, para não dizer resultados ruins, porque mexe com a vida da pessoa. E aí as pessoas ficam com o ranço do coaching. Aí, inclusive, muitos palestrantes influentes da veterinária estão começando a falar mal de coaching, sem nem conhecer a metodologia. Poxa, eu fico triste, porque os estudos científicos mostram, se você acredita em ciência assim como eu, os estudos científicos mostram que o coaching é, inclusive, indicado para evitar burnout, para diminuir burnout, para alcançar metas, enfim, os maiores CEOs das maiores companhias norte-americanas e mundiais, multinacionais, fazem coaching, mas obviamente com uma metodologia correta, do jeito certo. Então, inteligência emocional entra muito nesse conceito, né? Porque está relacionado ao desenvolvimento pessoal e algumas pessoas ficam com ranço. Isso não é para mim, eu não preciso disso não, porque não sabe a riqueza que é isso. A gente veterinário parece que está sempre um passo atrás, e eu falo isso com muita tristeza no coração. Demorou um pouquinho para a gente entender que precisava fazer cursos de aprimoramento, cursos de pós-graduação, para a gente poder se qualificar tecnicamente para o mercado. Se você parar para pensar, quando eu me formei em 1995, não existia quase pós-graduação lato sensu, não existiam cursos de aprimoramento. De repente isso explodiu no início dos anos 2000 e hoje tem bastante. E as pessoas hoje fazem muitos cursos, tem muita gente que não terminou a graduação e já está num curso de pós-graduação porque entende que não sai formada tecnicamente da graduação, do banco da faculdade, nem dá. Então a gente demorou um pouquinho para entrar nesse mercado, só que isso a gente chama de hard skills, são as habilidades técnicas. E agora a gente está demorando um pouquinho mais de novo para poder entender que só habilidade técnica não nos leva a lugar nenhum. E que inteligência emocional é uma coisa muito além de você simplesmente partir para o autoconhecimento e autogerenciamento das emoções. Como a expressão inteligência emocional também é uma expressão que pegou, ela foi cunhada pelo Daniel Goleman, que é um dos papas da inteligência emocional, ele que escreveu um dos primeiros livros, pelo menos o primeiro livro que pegou comercialmente, que pôde expandir esse assunto há umas 2 ou 3 décadas atrás. Então esse termo inteligência emocional parece que é assim, o que é ser inteligente emocionalmente? É saber dominar as minhas próprias emoções. Não! Já começou errado, porque a emoção é um impulso biológico, você não tem controle sobre ela. E de onde ela vem? De todas as nossas experiências de vida e das experiências da nossa mãe e do nosso pai. Portanto, isso é transmitido geneticamente. A gente tem uma programação genética. Por isso que você é provavelmente parecido emocionalmente com a sua mãe ou com o seu pai ou com o seu avô, porque existe uma transmissão genética no seu modo de lidar com as emoções. Só que emoção é uma coisa tão importante no nosso dia a dia, no dia a dia do ser humano, porque tudo que a gente faz é a partir de uma emoção prévia. Tudo que você se digna a fazer ou não fazer, a fazer bem feito ou mal feito, a fazer motivado ou desmotivado, a fazer com alegria ou fazer com tristeza, obrigado, a fazer agora ou fazer depois, é porque teve uma emoção prévia. Porque o nosso sistema neurológico é assim, a nossa neurobiologia funciona dessa forma. Então, quando o nosso sistema nervoso central começou a se formar, que é a medula que passa dentro do canal medular, ela penetra aqui dentro do crânio, as primeiras estruturas que ela encontra são as estruturas do tronco encefálico, medula, ponte e bulbo, que você sabe que representa o local que controla você, que deixa você vivo, que controla sua respiração, sua frequência cardíaca, sua pressão arterial, funções digestórias, enfim, mantém você vivo. Portanto, os animais inferiores também têm. Logo acima
das estruturas do tronco encefálico tem o sistema límbico, que representam justamente onde a gente armazena todas as nossas emoções. Emoções essas, diga-se de passagem, que a nossa mãe já sentiu quando estava grávida da gente. Portanto, eu guardei emoções que a minha mãe sentiu quando ela estava grávida e obviamente isso não é num plano consciente de tão importante que as nossas emoções são. Porque o local onde as emoções são armazenadas, as amígdalas corticais, uma de cada lado, uma em cada hemisfério cerebral, são formadas muito precocemente do ponto de vista embriológico, justamente para você poder armazenar todas essas emoções, o que do ponto de vista evolutivo é muito interessante. Por quê? O cara que sentiu medo quando encontrou um predador na frente dele transmite isso para a prole e foi transmitindo e transmitindo até que chegou um ponto que o cara não precisa mais encarar um predador para saber que era mais forte do que ele. Por isso que muitas crianças, sem saber, têm medo de cobra, têm medo de aranha, têm medo de rato e etc. Faz parte do processo evolutivo. Então a gente armazena as emoções que a nossa mãe já sentia, a gente nem sabe disso. E aí, a partir dessa emoção, é que a gente vai ter um comportamento que vai gerar um resultado. Então se você fez bem feito, se você fez acreditando que ia dar certo, se você fez mal feito, com tristeza, desmotivado, acreditando que não ia dar certo, você vai ter um resultado específico. E aí, voltando para a formação do sistema nervoso central, acima desse sistema límbico é que foram sendo formados os outros anéis que compõem o nosso córtex, que é o que nos dá a razão, a ponderação, a reflexão, a análise crítica. E aí, tudo que você pensa ou tudo que chega até você através dos 5 sentidos, de fora do mundo externo, primeiro o cérebro processa emocionalmente para depois você deliberar sobre aquilo racionalmente, mas a sua decisão emocional já estava tomada, se você gostou, se você não gostou daquela situação ou daquela pessoa, se você acredita que vai dar certo ou se você acredita que não vai dar certo. E aí você passa a entender como a emoção é importante e que inteligência emocional é muito mais do que simplesmente você gerenciar suas próprias emoções, porque tudo que está diante de você ou o seu próprio pensamento vai gerar uma emoção e isso vai ativar o eixo hipotalâmico hipofisário a secretar hormônios para produzir uma alteração corporal em você para te dar motivação para agir de um jeito ou de outro. Então, uma frase clássica da inteligência emocional é a seguinte: o que eu sinto interfere diretamente no que eu faço. E uma outra questão para a gente terminar com esse papo mais teórico sobre inteligência emocional é que é o seguinte: comparado, por exemplo, com outros sistemas, você pega o sistema cardiovascular, é um sistema fechado. As artérias e as veias, elas se contraem, elas se dilatam, o coração bate com mais força, menos força, mais rápido, mais devagar. Ele se autorregula, por isso ele é um sistema fechado, diferentemente do nosso sistema límbico, que é aberto. Então o que eu sinto depende do que você está transmitindo para mim. E o que eu estou sentindo eu transmito para você. E se tudo que a gente faz depende da nossa emoção, o que eu sinto interfere no que você vai fazer, na experiência que você vai ter comigo. Então, entenda isso pela questão profissional. Você atende um paciente num dia que você não está muito legal, um cliente que você acha que é meio chato, exigente demais e etc., você transmite isso para ele, porque o teu sistema límbico é aberto, não tem por onde, não adianta você achar, eu disfarço bem, disfarça nada. Se ele for uma pessoa bem treinadinha do ponto de vista límbico, isso não precisa dizer que ele tenha feito curso, algumas pessoas são mais sensíveis, ele detecta em você que você não está curtindo, que você não gosta de estar ali, e aí é mais difícil ele aceitar uma proposta tua de trabalho, uma proposta, uma prescrição que você fez, uma proposta de valor, quanto você vai cobrar por aquele procedimento e etc. Então o que você faz interfere o que você sente, interfere no que você faz, o que você faz interfere no seu resultado. E isso gira uma reação em cascata. Porque se o cara não se sentiu bem com você no consultório, na clínica, naquele atendimento, mesmo que ele não tenha processado isso do ponto de vista racional, que tenha ficado ali naquele âmbito emocional, dificilmente ele vai voltar para ser atendido com você. Ou se ele voltar, ele vai voltar mais ressabiado. Puta, ele não sabe, mas ele não curtiu estar ali com você. Isso é tão importante
que o marketing estuda muito isso, eu vivo dizendo isso. Os profissionais de marketing justamente nos orientam a fazer coisas que a gente acha que são besteiras, mas é porque vai impactar na experiência que o teu cliente tem com você, o que vai facilitar ou dificultar o processo de persuasão, a sua venda, porque queira você ou não, você é um vendedor, veterinário é um vendedor, você vende serviço ou até produto. Então existe uma explicação neurobiológica para você buscar por técnicas e ferramentas de inteligência emocional, estudar isso, porque a nossa geração não teve a bênção de ser educada emocionalmente. Hoje, as escolas já estão começando a implementar isso para as crianças. A Elisa vira e mexe e chega, papai, hoje foi dia do sentimento. O que é isso, filha? Eles colocam as crianças sentadinhas e põem a mão no coraçãozinho para falar o que você está sentindo. Ah, hoje eu estou feliz porque aconteceu isso, hoje eu estou triste porque aconteceu aquilo, hoje eu estou brava porque aconteceu aquele outro, hoje eu estou com sono, hoje eu estou chateada. Porque o primeiro passo da inteligência emocional é sim justamente o autoconhecimento e passa pela questão de você decifrar as suas próprias emoções para saber o dia que você não está muito bem, o dia que você está bem, o que você tem que fazer para se manter motivado, energizado, para poder entusiasmar o seu interlocutor, aquela pessoa que está diante de você, para você poder conseguir persuadi-lo a comprar o seu produto, o seu serviço e etc. Isso é muito importante. Você talvez já tenha notado na sua vida, a gente gosta de estar perto de pessoas entusiasmadas. Sem querer, as pessoas se contagiam emocionalmente, porque a emoção ela é altamente contagiosa, justamente porque os sistemas límbicos são abertos e o que eu estou sentindo interfere no que você está sentindo. Inclusive se eu não disser nada, se eu ficar quieto, se eu ficar apático, mudo, interfere no seu estado emocional. Os estudos científicos mostram disso, não vou citar nenhum hoje, porque tem vários que eu já citei em diversas lives e palestras que comprovam exatamente isso. E a gente gosta de ficar perto de quem acredita que as coisas vão dar certo, de pessoas otimistas, que estão motivadas, e o mundo está desabando, mas a pessoa está alegre, porque quando você está perto de alguém que, vida, céus, veterinário não dá dinheiro, veterinário é uma bosta, cliente é tudo filho da puta, e eles só querem usar a gente, então tem que fazer isso. Cara, você fica se sentindo mal. Isso faz parte da biologia, não adianta, as coisas são transmissíveis desta forma. Então você gosta de estar perto de quem está motivado. E como é que você se motiva? Você se motiva de um jeito diferente do que eu me motivo. Portanto, você precisa saber. Isso é processo de autoconhecimento. O que eu faço que me deixa feliz, que me deixa em paz, que me deixa calmo? E por que isso é importante? E por que isso impacta nos seus resultados, inclusive financeiros? Porque, via de regra, a gente navega por 4 estados emocionais. E a gente pode navegar pelos 4 durante o dia, mas tem algum que é mais preponderante. Presta atenção você que está aqui na live, porque talvez isso seja a informação mais importante que eu tenho para você hoje. A gente navega por 4 estados emocionais que a gente chama de zonas emocionais. A zona da renovação, quando eu evoco emoções que vão me renovar, que vão me reenergizar. Por exemplo, quando eu fico sereno, quando eu fico despreocupado, quando eu fico calmo, quando eu fico tranquilo, naquele estágio zen. A outra zona emocional a gente chama de zona de performance, que é quando você está evocando emoções como otimismo, motivação, alegria, entusiasmo, vai tudo dar certo. A terceira zona emocional é a zona da sobrevivência, quando a gente evoca emoções como ansiedade, irritação, preocupação, medo, raiva, angústia. É o sistema luta ou fuga, todas as emoções negativas. E o 4º estado emocional é quando a gente evoca aquelas emoções relacionadas ao burnout. É quando eu já estou no chilindró, eu estou achando que nada vai dar certo, então eu fico desmotivado, eu fico triste, vazio emocionalmente, deprimido, é uma tristeza muito grande. E o que isso tem a ver com a sua produtividade? Se tudo que eu sinto interfere no que eu faço, do jeito que eu faço, que vai gerar um resultado X, Y ou Z, cada uma dessas zonas emocionais nos coloca num estádio de foco. E são 4 estádios de foco que a gente tem.
o foco que a gente chama de foco raso, que é quando eu, não tô conseguindo me concentrar em nada. O foco criativo, que é quando eu tô evocando emoções de felicidade, de alegria, mas de calmaria, e que as coisas simplesmente vêm para mim. Então a dica dos neurocientistas, dos neuropsicólogos, é justamente que quando você tem um problema para resolver, que está muito difícil, assista um filme de comédia, converse com alguém engraçado, assista um seriado de comédia. Eu adoro Friends, se você gosta também, bota aqui que você gosta. Então, quando eu estou precisando tomar uma decisão na minha vida, eu coloco um seriado desse, porque evocar esse tipo de emoção me coloca num estado de foco criativo. Simplesmente as coisas aparecem para mim. Nossa, não tinha pensado nisso. Agora, se eu começo a evocar emoções ruins, eu me coloco num outro estágio de foco, de depressão, e tem o estágio metódico, que é aquele foco onde você fica ali, escolhe colocar a sua atenção em algum lugar. Portanto, o estado emocional que você navega a maior parte do dia vai determinar o estado do foco que você tem. Por isso que durante essa pandemia, onde a gente está ansioso, evocando emoções como medo, tristeza profunda, ansiedade, que mais? Irritação, preocupação, tá difícil da gente conseguir se manter focado e a produtividade cai. É natural, e aí você tem que entrar nesse processo reflexivo, usar aquilo que Deus deu só para o ser humano, os anéis corticais da nossa mente, que nos colocam num estado de ponderação, de reflexão, de análise. O que eu faço que muda o meu estado emocional? É ali que você tem que focar, porque é isso que vai alterar o seu foco e vai melhorar a sua produtividade. Agora você pode me perguntar, mas como é que eu vou saber que zona emocional que eu navego? Tem ferramentas para isso. E é isso que eu falo quando eu digo, todo mundo precisa estudar inteligência emocional. Mais ainda aquelas pessoas que falam, isso não é para mim não, eu não preciso disso. Precisa e precisa muito. Por quê? Todo mundo precisa. Porque isso é neurobiologia, é o jeito que a gente funciona. Então se você está só preocupado com questões técnicas, estudar a cirurgia, estudar anatomia, estudar anestesia, dermato, você está indo por um caminho que vai te levar para muito conhecimento técnico, mas de relação interpessoal, persuasão, comunicação, conseguir cuidar dos seus negócios, não vai te ajudar a muita coisa. Eu sinto te informar. Então, de novo, abra a sua mente, abra a cabeça para você conseguir. E eu estou aqui especificamente para falar exatamente que hoje eu abri oficialmente as inscrições para a segunda edição do EvoVet. Tirando uma dúvida das pessoas, é o mesmo curso que foi dado recentemente. Eu estou chamando de EvoVet 2 porque é a segunda turma, mas é o mesmíssimo curso, onde justamente eu ensino esse tipo de ferramenta. Ferramenta onde você vai aprender a colocar, entender por qual zona emocional você está navegando, entender qual zona de foco você está navegando, entender o que você tem que fazer para mudar as suas emoções para chegar no foco, entender o seu propósito de vida. Então tem um exercício muito legal para ajudar você a escrever, determinar por escrito, porque uma coisa é falar, eu sei o meu propósito, tá? Qual é? Propósito de vida é uma questão muito, muito importante, porque é diferente de ser feliz. As pessoas estão muito preocupadas hoje, eu tenho que fazer alguma coisa que te deixe feliz. Os estudos científicos mostram que as pessoas obcecadas com a felicidade são aquelas mais infelizes, paradoxalmente, porque felicidade é um momento efêmero, dura pouco, acaba, é aquele momento voltado para você só, para você mesmo, diferente de realização, diferente de propósito. O propósito é quando você coloca o teu serviço a serviço do outro, quando você deixa de olhar para o teu umbigo e olha para o umbigo do outro, e aí você levanta com mais motivação, apesar de todos os pesares, você levanta querendo fazer, lutar contra a ansiedade que você está sentindo, lutar contra a pandemia, lutar contra um monte de coisa, porque você tem um propósito, e só o ser humano tem propósito. O gato é gato o tempo inteiro, o gato não angustia, já pensou nisso? O gato não fica preocupado se amanhã ele vai ter o que comer, se amanhã ele vai estar feliz, se amanhã ele tem alguma coisa para fazer, se amanhã vão gostar dele, se amanhã ele vai ter serviço ou vai ser mandado embora. Ele acorda e é gato. Porque o ser humano é o único com essa
estrutura cerebral, que é a camada cortical do neocórtex, que consegue linkar entre passado, presente e futuro. Então você consegue estabelecer o teu propósito, porque via de regra o teu propósito está relacionado às suas histórias passadas, aquilo que você viveu. Você já deve ter visto um monte de gente que teve um monte de dificuldade no passado e que hoje fazem disso um meio de vida para ajudar outras pessoas que têm o mesmo problema que ela teve. Eu sou um caso, por exemplo. E aí é que eu descobri o meu propósito quando eu comecei a estudar inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, coaching, e comecei a aplicar isso, que eu comecei a entender para que eu nasci. Então hoje eu sou uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa mais realizada. Mais feliz? Não sei se eu sou. Porque felicidade é aquele momento relacionado àquela alegria que me dá aquele prazer só para mim. Propósito, realização é para mim e para os outros. Então, quando eu tenho um propósito, eu sei que eu vou enfrentar dificuldades, mas aí eu acordo do mesmo jeito, com a mesma motivação para conseguir buscar o que eu tenho que buscar, que está relacionado ao meu propósito. E no Evovet, a gente tem uma série de exercícios para ajudar as pessoas a saberem quais são os seus valores, quais são os seus propósitos, entender quais zonas emocionais elas estão navegando, para poder então ir para uma zona de foco melhor, poder se manter mais produtivo, mexer com motivação, porque motivação está relacionada também aos seus valores. E se eu perguntar para você quais são os seus valores, dificilmente você vai saber descrevê-los. Por que eu digo isso? Porque a gente não tem esse treinamento, os nossos pais, a escola da nossa geração não nos ensinou, olha, isso é um valor para você, fica atento porque é importante. E aí você saber lidar com tudo isso. Essa geração vindoura está sendo mais abençoada nesse aspecto, inclusive porque a gente tem mais estudo, tem mais noção dessas coisas, então a gente procura passar isso para as crianças. E eu dou diversos exemplos da minha filha Elisa, porque eu ensino inteligência emocional para ela desde que ela nasceu, porque foi exatamente quando eu comecei a minha história dentro do desenvolvimento pessoal para veterinário. E hoje eu posso dizer sem medo de errar, como isso muda, como ela é uma criança diferente, justamente porque ela já tem noção das próprias emoções, de como reagir, ela já entende que as reações dela, quando são inadequadas, ela tem perdas, ela entende que quando as reações são boas, então ela já consegue diminuir o tempo entre o estímulo e a resposta. Então inteligência emocional é muito, muito mais do que simplesmente autoconhecimento e autogestão das emoções. Eu estou falando sem parar porque esse assunto realmente me empolga, eu fico muito feliz e estou muito feliz de ter lançado a segunda edição do Evovet, até porque já está estourando de matrículas de inscrições, já tem muita gente se inscrevendo. São poucas vagas, eu trabalho com pouca gente para poder justamente dar atenção. As inscrições se encerram na sexta-feira agora. Eu abri hoje e vai até sexta-feira que vem. Para que vocês saibam, do ponto de vista logístico, serão 4 encontros online e ao vivo, às terças-feiras, dia 7, 14, 21 e 28 de julho. 7, 14, 21 e 28 de julho, das 20 às 22 horas. Ah, mas e se eu perder algum módulo? Não tem importância. Se você perdeu, quiser assistir de novo, porque tem um exercício que você quer prestar mais atenção e etc., acabando o módulo eu já disponibilizo o link, porque eu gravo a aula e você vai ter acesso até o final do ano, 31 de dezembro, para poder rever o módulo ou ver pela primeira vez, caso você tenha perdido ao vivo, e poder fazer os exercícios. Além disso, teremos mais 8 bônus. Eu incluí mais 2, eram 6, eu incluí mais 2. Vai ter uma aula gravada com o professor Ronaldo Hertel, que fala sobre finanças, gerenciamento financeiro. Uma aula gravada com a doutora Karina Costa, que está aqui na live. Ela é presidente do CBA Maceió de 2020, que foi postergado para 2021. Uma pessoa extremamente querida e competente no marketing. Ela vai falar sobre marketing para veterinários. Uma aula gravada com a doutora Kaylee, que é uma advogada do Mato Grosso do Sul, que ela vai falar sobre como o veterinário pode ser processado sem mesmo ter cometido erro médico e pode ser condenado. Uma aula gravada com as doutoras Ana Beatriz e Érica de São Paulo, que também são advogadas, que vão falar sobre até onde a gente pode ir com questões publicitárias dentro da veterinária. Deixa eu ver se eu mais me lembro, já falei 4 ou 5. Mais uma aula gravada com a doutora Luciana Galeb, que também estava na live. Kaylee aqui. Oi, Kaylee, não vi que você estava aí.
A Luciana Galeb, ela é médica veterinária e perita judicial. Ela vai dar uma super aula falando sobre negligência, imperícia e imprudência. Você também vai ter acesso a tudo isso até o final do ano, dando dicas extraordinárias. A Luciana Galeb vai dar uma segunda palestra, onde ela vai falar sobre animais, readaptação de animais de abrigo para adoção. Muito legal. Deixa eu ver aqui mais. E mais outros bônus. Enfim, a inscrição é pelo link que está na minha bio. E você vai ver lá que, obviamente, isso não vai custar um preço de banana por conta de tudo que isso pode nos oferecer, mas você pode parcelar em 10 vezes sem juros pelo PagSeguro. Mais precisamente, 10 vezes de R$ 49,70 pelo PagSeguro. E as inscrições ficam abertas até sexta-feira. Deixa eu ver se me falta alguma coisa para falar. Ah, tá, mas eu não gostei do curso, não me adaptei. Beleza, você tem, depois da primeira aula, você pode, tem 1 hora ou 2 horas depois, você me manda um e-mail, não gostei da metodologia, não era o que eu estava esperando, por favor, vou sair do curso, eu devolvo o seu dinheiro integralmente. Ou seja, não tem nada para perder e só para ganhar. E quer saber o que você tem para ganhar? Eu vou conversar com algumas pessoas agora, deixa eu ver aqui se eu consigo chamar essas pessoas que já fizeram o Evovet, e a gente vai conversar rapidamente para que você saiba ao vivo e a cores o que ela para esse curso. PDM já foi para você o convitinho e a gente vai conversar com a Patrícia De Martini, minha queridíssima amiga de São Paulo, médica veterinária. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo. Então, e você aí? Obrigado pelo seu tempinho. Vamos conversar um pouco. Queria que você se apresentasse rapidamente, Paty. Eu sou veterinária, eu cliniquei por 13 anos, eu me formei em 93 e estou na área comercial já depois disso há muitos anos. Eu hoje sou supervisora de uma equipe de vendas de uma distribuidora de São Paulo. Supervisora de uma equipe de vendas de uma distribuidora de São Paulo, muito bem. E o que levou você a fazer o Evovet, Paty? Você fez a primeira edição do Evovet. Eu fiz primeiro por curiosidade, porque a gente realmente é muito bombardeado com esse negócio de coach, e a gente começa até a desacreditar. Mas como eu te conheço e sei que você é muito inteligente, muito fera, eu falei, não é possível que ele seja mais um, né? E eu não estava, assim, realmente me sentindo bem com tudo que está acontecendo, com a pandemia, muita preocupação, muito medo. E eu achei que seria o momento ideal para buscar mesmo alguma ajuda, e foi o que eu encontrei. E que resultado você teve, Paty? Olha, por incrível que pareça, assim, é um curso, sei lá, 1 mês de curso, mas a gente aprende tanta coisa, a gente tem tanta ferramenta que são ferramentas simples, né? Não são fáceis, mas são simples, e a gente colocando em prática. Eu, né, posso falar por mim, e eu vi isso em muita gente, mas coloquei em prática todas que eu consegui, e eu comecei a me sentir melhor. Por ser supervisora de uma equipe, eu precisava me sentir bem, eu preciso me sentir bem para poder transmitir isso para a equipe. Uhum. Né, eles dependem bastante do meu estado emocional para eles se sentirem seguros e motivados. Então, eu mudei, assim, é incrível, uma transformação muito, muito importante em mim, e aí eu consegui trazer resultado da minha equipe, eu consegui influenciar a minha equipe, eu peguei algumas ferramentas e eu compartilhei, e a gente teve um crescimento absurdo em maio e junho, mais ainda, porque está muito relacionado mesmo a essa motivação, a conhecer as próprias emoções, a buscar ferramentas para a gente sair desse estado de sobrevivência, que é onde eu estava, para um estado de performance, que é onde eu estou agora. De quantos por cento foi esse crescimento que você mencionou? Você mediu? Olha, em maio a gente teve um crescimento de 52% nas vendas, então impactou diretamente. Uhum. Em junho foi 75% de crescimento, considerando abril. Uhum. E foi... Então, assim, na prática,
parece mágica, mas não é. São coisas realmente que a gente consegue fazer e o resultado é muito importante. Foi Muito muito bom interessante você dizer mesmo. isso, Paty, pelo seguinte, a emoção ela é contagiante. O que eu sinto interfere com o que você sente e vice-versa. Só que, do ponto de vista de liderança, isso é descrito em diversos livros de liderança, de inteligência emocional, de RH, de mundo corporativo, que o humor do líder é o que é mandatório no humor dos liderados. Por isso que fica aquela coisa de muitas vezes, como é que ela está hoje? Ih, hoje ela não tá muito boa, melhor nem vá falar com ela. Ih, puta merda. Aí já contamina todo mundo ao redor. Como é que ela tá hoje? Não, hoje ela tá bem. A pessoa já fica, se sente aliviada, porque por conta dessa hierarquia. Então é muito importante isso. O que você conseguiu em você, que você conseguiu transmitir para eles, que também é científico. O Gustavo do Vet Negócio está perguntando se é uma distribuidora de medicamentos ou de ração, se não houver problema de falar. Não, é uma distribuidora de medicamento. A gente atende na capital. E assim, um desafio absurdamente grande, né? Todo mundo nessa loucura dessa pandemia. E é isso que você disse. Assim, se eu me mantivesse naquele estado de sobrevivência, imagina como que a equipe ficaria. Porque a Sim. gente influencia mesmo, diretamente. E na hora que a gente traz a alegria, nossa, é contagiante. E é a motivação mesmo, né? Confiança, é foco, é disciplina, é muita coisa envolvida. E eu te agradeço muito, muito mesmo. Muito Porque você obrigado me você ajudou pela confiança. demais. Você nunca tinha me falado que você tinha esse ranço com relação a coaching e que você se inscreveu em consideração a mim. Te agradeço muitíssimo publicamente. Obrigado, Paty. Muito obrigado. Eu que te agradeço muito. Mudou minha vida. Que bom. Fica com Deus. Vou pedir para você encerrar Você aqui, também. então, você, porque senão eu encerro para todo mundo, que daí eu continuo aqui. Como é que eu encerro? Ah, Ó, não, a minha acho que filha eu aqui consigo falando. remover você aqui. É, com carinho, tá? Fica aí com a gente. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau. Muito bom escutar isso da Patrícia De Martini. Vou ver se eu chamo mais alguém que possa dar o seu depoimento aqui. Vamos ver se eu encontro. Tcharam, mais um pouquinho aqui. Já está indo o convitinho para a Daniela Roosevelt, de Floripa. Vamos lá, se ela se vamos se ela se. Daniela, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigado por Tudo estar aqui bom? com a gente. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Então, tá certo. bom. Nos diga o seu nome, de onde você é, o que você faz, por gentileza, Dani. Meu nome é Daniela Rosa, eu sou aqui de Florianópolis, eu trabalho com oncologia, com dermato e tenho uma clínica também que faz um ano que eu abri e estamos aí. Estamos aí. Dani, conta para o pessoal o que levou você a se inscrever no EvoVet, como é que foi isso? Como é que foi essa parada? Então, como eu sempre acompanhei o teu trabalho, desde a época que tu trabalhava só com cardio, eu sempre gostei. Eu acho que tu tens um método de ensino maravilhoso, assim, eu acho que prende a nossa atenção. E na época da pandemia, eu comecei a assistir alguns vídeos, justamente quando eu estava trabalhando, estava no plantão. Então, muita coisa acabou me ajudando em questões de ansiedade. E daí foi onde eu comecei a assistir mais as coisas e comecei a me interessar. Eu já tinha vontade de fazer o Evolution também, que eu ainda não tive a oportunidade de fazer, mas quero fazer. Uhum. E daí foi onde eu comecei a gostar e me interessar. Entendi. Aí você, quando você viu o curso, você já se interessou logo de cara? Como é que foi? Então, eu cheguei a pensar se realmente era para mim aquilo. Uhum. E apesar de, assim como todo mundo já fala do negócio do coach, já fica um pouco com o pé atrás, existe um pouco disso, assim, desse preconceito, assim, que a gente tem e acaba adquirindo do que a gente ouve falar por aí. É muita Uhum. gente do coach e não tem nem embasamento técnico, diferente Uhum. do que tu passa pra gente, né? E, e eu acho que o importante é a gente buscar conhecimento, né, nesse momento e tentar estar evoluindo. Uhum. Entendi. E depois que você fez, enquanto você estava fazendo, o que você notou de diferença? Como é que foi o resultado? O que você
que você viu, Dani? Conta pra gente. Além de eu notar assim melhora na clínica, no meu dia a dia, ficar mais animada em relação aos problemas que estão vindo, essa fase da pandemia que nós passamos pela quarentena aqui em Florianópolis, que foram 3 semanas, que não foi nada fácil, né? De manter o foco, de manter até os funcionários da clínica motivados também. Eu acho que isso tudo impacta emocionalmente. Eu acho que a gente ter mais empatia pelos outros, a gente aprender a não olhar só para o nosso umbigo, olhar para as pessoas também que estão ao nosso redor, que estão ali junto contribuindo com o dia a dia da clínica, acho que é essencial. Uhum. E com tudo, desculpa, Imagina, com tudo isso, assim, eu acabei percebendo assim uma melhora no faturamento da clínica, no aumento do crescimento do movimento, as pessoas procurando um pouco mais, eu tendo um pouco mais de paciência com os clientes, né? muito bom. Você mediu esse faturamento, esse aumento de produção, Dani? Eu acompanhei sim com o fechamento dos caixas e realmente financeiramente melhorou bastante. Quantos por cento? 70%. Melhorou um pouco. Sei lá, melhorou um pouco o faturamento, 70%. 70%. Muito bom, Dani. Quero te agradecer para você, sua disponibilidade de conversar com a gente aqui, então. Tá É bom. importante que as pessoas escutem que isso é possível, porque são pessoas, veterinários, que trabalham no dia a dia, que estão na luta de diversas partes do Brasil e que fizeram e que conseguiram mensurar esse aumento. Então, isso é muito legal. Te agradeço muito. Eu que quero agradecer às pessoas que a gente teve a oportunidade de conhecer no curso do Evovet, que hoje em dia a gente se fala pelo grupo. Eu acho que são pessoas sensacionais. Eu acho que a gente conhecer pessoas do Brasil inteiro numa época de pandemia é ótimo. Uhum. Muito bom, Dani. Obrigado. Eu vou excluir você com todo carinho agora também. Continue aqui com a gente para a gente poder continuar essa conversa. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Dani. Valeu. Tchau, tchau. E mais um pouquinho, conversando com mais uma última pessoa hoje. A gente vai voltar a conversar sobre isso durante a semana. Deixa eu ver se ela se encontra aqui. Aqui, já achei. Doutora Janaína Reis, veterinária de São Paulo, que também. Olá, Jana. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom, obrigado por ter aceitado o convite de vir conversar comigo aqui. Eu que agradeço, estou meio escuro aqui, peraí. Deixa eu aumentar. Ah, melhorou um pouquinho? Melhorou. Jana, conta eu que agradeço. O que levou você a se inscrever na primeira edição do Evovet? Então, eu acho que um ponto muito importante foi o que a Dani e que a Paty falaram a respeito de uma impressão, de uma experiência anterior com relação a coaching, aquela coisa de ficar desconfortável, às vezes, só de ouvir a palavra. E também, o ranço, mas eu também já te conhecia e aí juntou com a questão da pandemia, juntou com a questão das mudanças todas que a gente estava vivendo naquele momento, no início da pandemia, insegurança, medo, ansiedade, muita coisa junto. E foi quando eu comecei a assistir alguns vídeos, algumas lives suas, e aí eu comecei a me identificar, e foi quando eu decidi fazer o curso mesmo. Foi a melhor decisão. Obrigado, Jana. E daí, o que você notou de diferença antes para depois do Evovet? Eu tava numa fase muito complicada, assim, de ansiedade, de medo, de nervoso, por vários motivos, né? Financeiro, muita mudança na rotina, trabalho, casa, enfim, mudou tudo. E eu tava tendo crises de ansiedade, de insônia, porque eu não tava conseguindo me entender com o que eu tava sentindo, com as minhas emoções, assim, eu tava muito perdida. Então, e depois durante o curso já eu consegui direcionando tudo de uma forma muito melhor. Eu consegui enxergar melhor o que eu sentia, entender o que eu sentia
E aí eu enxergando, eu sabia como reagir, como trabalhar isso daí de uma forma que não me fizesse mal e que não fizesse mal para quem estava em volta também. E me ajudou, inclusive, profissionalmente, porque começou a me mostrar caminhos e valores que eu já tinha, na verdade. Só que as emoções não me deixavam enxergar. Então, eu consegui ver coisas que estavam ali na minha frente a vida inteira, só que eu não conseguia ver. E como é que você pode dizer que você melhorou emocionalmente, Jana? O que aconteceu que você, a melhora? Porque o problema da questão emocional é justamente que é uma questão intangível. Você não sabe quanto de ansiedade você tem. Você não sabe quanto de medo você tem, quanto de preocupação, de angústia, etc. E via de regra a gente consegue melhorar o que a gente consegue medir. Até fazendo uma analogia para o dia a dia do clínico veterinário, como é que você sabe que uma infecção está melhorando? Porque a temperatura volta ao normal, porque o hemograma mostra uma série vermelha melhor, uma série branca melhor. Ou seja, você tem alguns indicativos mensuráveis para poder dizer melhorou o suficiente, não está melhorando o suficiente, falta melhorar mais um pouco, melhorou muito mais do que eu esperava, vou manter o antibiótico, vou tirar o antibiótico. E o problema da questão emocional é justamente que é intangível, você não consegue medir. Então, como é que você pode afirmar que você teve essa melhora emocional de redução de ansiedade e tudo mais? Na verdade, durante o curso, com a metodologia que você passa pra gente durante o curso, eu consegui identificar as crises, as situações e as emoções, e aí com isso eu consegui pontuar. Então, eu consegui mensurar depois com as atividades, tudo, eu conseguia perceber aonde eu estava melhorando. Eu conseguia ver aonde não estava bom e consegui depois ver aonde eu consegui melhorar. E vejo, né, agora é uma coisa que a gente continua mantendo, tentando manter em prática, que realmente muda muito, muda o convívio com as pessoas dentro de casa, muda o convívio com os clientes, muda o convívio com os colegas de trabalho, então... Essa percepção de melhora é que é muito importante. Esse exercício que a gente ensina para a pessoa poder saber quanto ela está sentindo disso e quanto ela passou a sentir é que dá a percepção de melhora. Por que muita gente deixa de ir na academia? Se matricula, vai lá, fica uma semana, duas e não volta mais. Porque não tem percepção de melhora. Você não começa, a barriga não fica tanquinho, você não emagrece, você não fica mais forte, você não fica melhor. Então, essa falta de percepção de melhora é que declina a motivação para continuar fazendo. Agora, quando você consegue medir e dizer, olha, melhorei tantos por cento, traduzido em número, isso motiva você a continuar fazendo. Então, é muito legal. Sim. E direcionar melhor, né? A energia e tudo mais. Onde que eu vou pôr a minha energia, né? Energia, motivação, né? Sim, muito, muito mais, assim, fiquei muito mais motivada a fazer as coisas, a buscar. E quando eu enxerguei o caminho, aquele caminho que eu queria enxergar e que eu não estava conseguindo antes por conta das emoções, quando eu enxerguei, eu fiquei muito mais motivada de ir atrás do que eu queria, dos meus valores, né? Muito bom, Jana. Fico muito feliz de ver sua melhora. Eu fui testemunha do quanto você se esforçou. Aliás, você, a Daniela, a Patrícia e outros tantos que estão aqui na sala e que vão me dar o prazer de uma conversa dessa ainda essa semana, que eles ainda não foram comunicados. Mas eu vou convidá-los também, porque eu vi o esforço de todo mundo. Por isso que formou um grupo super legal, super unido. E um grupo muito bacana. Sozinho a gente vai mais rápido, em grupo a gente vai mais longe. Essa máxima eu acredito cada vez mais por conta disso. Obrigado, Janaína. Eu fico muito feliz. Eu que agradeço. Obrigado muito obrigada. Muito obrigada por ter aparecido num momento tão importante. Para todo mundo que fez o Emovete. Eu tenho certeza que tem essa mesma gratidão por você. Eu que agradeço, Jana. Fica com Deus. Boa semana para você. A gente segue se falando. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Muito, muito legal, meu povo. Se isso te anima, o link de inscrição está na minha bio aqui no Instagram. É só você clicar lá, fazer o teu cadastro rapidinho com nome, endereço e e-mail, telefone.
As inscrições ficam abertas até sexta-feira agora, de novo, é por pouco tempo. São 4 encontros, 7, 14, 21 e 28 de julho, das 20 às 22 horas. Lá no site tem todos esses depoimentos e muitos outros, se você quiser saber como acontece, os bônus, enfim. Eu estou à disposição para tirar a dúvida de vocês. Qualquer coisa, podem contar comigo, eu estou aqui. Agradeço muitíssimo a presença de todos, de todo mundo que colocou comentário. Eu vi que bastante gente falou do Evovet. Eu agradeço de coração. Isso me deixa muito motivado a continuar com o meu propósito, que é justamente inspirar as pessoas para que elas deem o melhor de si, de modo que elas tenham vida em abundância. Isso é um propósito bem escrito dentro de técnica, dentro de pensamento, de reflexão, para você entender o seu papel no mundo. E é um dos exercícios que a gente faz no Evovet, ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito, para que elas consigam, então, lidar melhor com as situações de dificuldade, como essa pandemia, situações outras de dificuldade que todo mundo enfrenta na vida, vez ou outra, mais intensa, menos intensa, mas quem tem um porquê consegue passar por quase todos os como. Essa frase eu gostaria muitíssimo que fosse minha, mas não é do Nietzsche. Quem tem um porquê enfrenta quase todos os como. Ou seja, se você sabe pelo que você briga, pelo que você levanta, então as coisas ficam mais fáceis de serem vencidas. É isso, meu povo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente volta a se falar ainda essa semana. Qualquer coisa, eu estou às ordens aqui para tirar dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas sobre o Evovet, ou se eu puder ajudar de alguma outra forma, para mim também é um grande prazer. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até o meio da semana, se Deus quiser. Valeu, um abraço, gente. Tchau, tchau.